o soldado, ele precisa de dois componentes. Ou ele tem o componente da disciplina, né, o soldado militar, e da irracionalidade, no sentido de que o soldado não pode pensar. O soldado não age por si próprio, o soldado não é o indivíduo, o soldado é representante de um corpo, que é aquele exército. E um corpo deve agir de maneira uniforme, por isso que a disciplina é tão rigorosa nos meios militares. E o soldado é trabalhado, né, para que seja assim, disciplinado e siga ordens. Agora, uma outra maneira de tornar as pessoas soldadas é transformá-las em devotas. O soldado, de alguma maneira, ele é devoto da pátria, né? Devoto da bandeira, dos símbolos, tal. Os políticos, por exemplo, os religiosos, as seitas, os gurus, os pastores que querem seguidores, eles vão diminuindo o seu nível de racionalidade para que você vá perdendo a característica individual e se integre àquele corpo, seja aquela igreja, aquela seita, aquele corpo moral, ou aquela figura subjetiva da pátria, o patriotas, enfim. Você precisa ter um horizonte nesse sentido que te faça pertencente a um grupo, né? Isso é fundamental. Eu sou parte de um grupo, eu deixo de ser um indivíduo. E agora, como parte de um grupo, eu luto por uma causa. A religião, durante muito tempo, trabalhou essa causa dual. O bem contra o mal. Você, soldado de Deus, luta contra o diabo, né? A religião, a política que usa os meus elementos hoje cria a personificação do diabo no que pensa contrário. Por isso se retroalimentam, né? O Brasil vem vivido essa condição já há algum tempo. Eu já há alguns anos, na época do PT, por exemplo, eu dizia, o PT está criando um monstro, na medida em que todos que pensam diferente são inimigos, né? Quando as pessoas resolveram pensar de fato diferentes, o inimigo ganhou o poder, usando os mesmos elementos. E hoje quem pensa diferente do Bolsonaro é inimigo da pátria, né? Um dia desses eu fiz um vídeo, eu citei o Bolsonaro, a minha intenção não é ficar falando de política aqui, porque eu acho que esse é um assunto periférico e superficial, né? Ela só tá em cima do solo, mas elas não movimentam as nossas essências, só se alimentam e manipulam elas, como eu dizia. Mas alguém fez um comentário no vídeo assim, então lutar contra os poderosos quer dizer, eu falei, mas o que passa na cabeça de alguém que já está pré-configurado a reagir? Esse é o soldado. Ele não ouve o que você diz, ele não reflete no que ele está vendo, ele só reage, ele só se defende, ele só se protege, ele só pensa em matéria de corpo, corporativo, né? Ele só age a partir de instinto, e quanto mais isso for fomentado, fortalecido, mais devotos terão. Tem algumas seitas religiosas, você certamente já ouviu falar, por exemplo, que proíbem os seus adeptos de vestirem roupas normais, né? Eu me lembro, eu comecei numa rádio gospel, essa proximidade com esse mundo cristão já foi muito presente em mim. Hoje eu não tenho mais contatos, enfim, mas houve um tempo que isso era muito presente. E eu estava me lembrando até ontem à noite, assim, de uma pergunta muito normal, que era, até para mim as pessoas falavam assim, pessoas religiosas, eu posso ouvir música do mundo? Isso era muito comum há 5, 10 anos. O que é música do mundo? É uma música que não é religiosa, né? E isso existe ainda em igrejas, em seitas, tal. Você não pode ouvir música que não seja da igreja. Você não pode ler livro que não seja a Bíblia ou do pastor ou da igreja. Você não pode nada que não tenha alguma ligação, justamente para que você se mantenha ali controlável. Mas repito, se não é um recurso da igreja, isso não é criado pelo cristianismo, não, isso é um recurso humano de dominação que é trabalhado em frentes diferentes. Tanto faz se é numa igreja, numa seita, no seguidor do Bolsonaro, no seguidor do Lula, no seguidor de outro político, amanhã vem outro e vai continuar sendo, né? Porque isso é a dor, é a necessidade, é a característica humana pela qual nós somos fisgados e trabalhados. Negá-las é nos expor cada vez mais.